Bora para mais uma live. Tô aqui chamando a galera. O que mais é possível? E hoje, nossa live agora com o Flavinho. Como vocês estão? E o que mais é possível? E Access, e o que mais é possível? Vamos ver para onde vamos com essa live de hoje. E tô chamando aqui, tô mandando os aviãozinhos aqui pra galerinha, pra gente poder começar. Deixa eu achar o Flávio aqui. Chamar algumas pessoas. O Flavinho chegou. O pedido dele pra gente começar a live. E o que mais é possível que não consideramos ainda? E aí, Fê? Eu tô muito Tudo baixo. jóia? Minha cadeira caiu. Pronto, agora eu tô na altura certa. E como é que tá? Tudo jóia. E você? Depois do final de semana de várias classes com David Cubes? Bom, eu tô meio parado em classe, mas eu vou voltar a fazer logo logo. Tem que fazer mais, reouvir as classes, né? Sim. Vou ficar reouvindo as classes que você faz. E eu tô meio assim, com o tempo. Eu sei que tempo, né, é um construto, mas tá meio corrido as coisas. Prioridades, né? E acho que tá tudo certo. Era uma das coisas que eu compartilhei hoje no meu grupo, né? Que tem horas que a gente tem que priorizar certas coisas e tá tudo bem, né? E talvez a hora seja de você priorizar nesse vestibular e tá tudo certo. Isso, mas assim, é importante, né, gente, que vocês entendam que a vida é escolhas, né? A gente diz. E o quanto você está disposto a abrir mão de algumas coisas para fazer uma escolha é o que vai determinar o quão magicamente essa escolha vai se atualizar, na minha opinião, né? É Sim. claro que tem outros fatores, mas o quanto você está realmente disposto a abrir mão das pessoas, das suas atividades prioritárias ou algo assim, indica muito sobre o quanto você está realmente escolhendo alguma coisa, né? Sim. E tá tudo certo. É aquela coisa da ferramenta dos 10 segundos, né? Se esses 10 segundos outra coisa é prioridade, tá tudo bem. Nos próximos 10 segundos pode ser alguma coisa diferente e tá tudo certo também. Isso. Eu acho que essa é a leveza dessa ferramenta, né? Porque eu tava pensando, cara, como é que eu vou colocar aqui o nome dessa live, né? Aí eu falei, Access e o que mais é possível? Daí eu falei, é sobre isso mesmo. Não fazer relevante as suas escolhas, né? E não basear suas escolhas também no que você já escolheu antes. É só o que vai funcionar agora. Isso. E assim, né? É interessante que uma coisa que eu ia já entrando no título da nossa live, né? O que mais é possível? E assim, o que mais realmente é possível? Porque uma pequena escolha pode gerar muita coisa na sua vida. Sim, sim. E aí é começar a perceber, né, dentro disso, o que realmente funciona para você e para você, não baseado também nos outros, né? Isso. Eu tô mandando aqui no meu grupo do Telegram e do WhatsApp, live aberta pro pessoal que tava esperando. Já mandei aqui também no meu. E assim, né, gente? Uma escolha, por mais que a gente traga muito sobre a questão da mágica, dos milagres, tal. A gente sabe que muitas escolhas talvez não são tão magicamente atualizáveis, tá? Embora, né, tudo é possível, você raramente, por exemplo, vai chegar, dando um exemplo da prova, né, que a gente estava falando, numa prova, e você vai, pô, baixar todas as informações da prova e gabaritar a prova. Por quê? Porque requer um músculo energético para você desenvolver demora mais, então é mais fácil estudar, né? Vamos dizer assim. Porque todos os nossos movimentos, eles são pequenas escolhas que desenvolvem ou não consciência,
uma escolha sua, ela pode te trazer uma consciência X ou Y, ela sempre vai trazer uma consciência, por mais que seja uma consciência leve, uma consciência pesada, né? Então, quando a gente pergunta o que mais é possível, a gente está olhando para as possibilidades, tipo assim, ok, tem mais coisa. Isso eu sei. Agora, o que eu posso reconhecer realmente? Opa, vou sobrecriar uma situação. Vou criar algo diferente em cima daquele problema ou daquela situação que eu achei que era ruim, né? Sim. E eu acho que também é olhar que é um músculo, né, a ser desenvolvido. Igual a gente, né, falou na outra live, mas a gente tá soando repetitivo ao mesmo tempo. É porque é um músculo, é um treino. Quanto mais você faz, melhor você vai ficando. E a mesma coisa com escolhas, com acessar as informações. Tem hora que você vai precisar reescutar uma classe, rever um manual, né, estudar um pouco, que é o que você requer às vezes para desenvolver esse músculo. Até que uma hora você vira aquela ferramenta, você vira aquilo, aquele conhecimento, né? E assim, gente, eu costumo dizer, as ferramentas do Axis, eu tô com um boneco que meu cabelo hoje ele decidiu, tipo assim, não, sabe? Não, não adianta usar máscara, creme, não. Eu só não vou ficar, né, arrumado hoje. Tá tudo bem, né? Cara, eu uso as ferramentas do Axis todos os dias, tá? Flávio, tu tá exagerando. Não, eu uso todos os dias. Seja alguma ferramenta verbal, seja alguma ferramenta que eu já me tornei, ou seja até o próprio mantra. Porque tem dias que a gente vai acordar e falar assim, eu não quero ouvir, fazer, repetir pergunta nenhuma. Eu quero que, se for da consciência hoje eu quero só curtir a minha vibe. Então, beleza, tá tudo certo. Né? Você não precisa estar sempre fazendo perguntas o tempo inteiro. Né? Não se vira uma máquina. Eu acho que essa é a beleza do Access, é sem julgamento, né? Hoje eu escolhi isso e tá tudo bem, tipo, e é o que tá funcionando agora. Daqui a pouco, tá bom, agora deixa eu fazer um mantra. Ou agora deixa eu fazer uma pergunta. Nada é fixo, né? E tudo tem a sua mágica nas escolhas, né? Nem que a escolha que você percebeu que, ok, não funcionou para mim, eu quero continuar fazendo perguntas todos os dias. Ok, ótimo, te trouxe uma consciência, funcionou de alguma forma. Isso aí. E eu costumo dizer, né, que, pô, consciência, ela não é uma via de mão única, sabe? Você não vai necessariamente fazer uma pergunta ou ter alguma situação na sua vida, leve ou pesada, que vai trazer só uma consciência. A mesma situação, ela traz diversas consciências. Mas tem uma coisa, elas são consciências muitas vezes sutis. Por exemplo, assim, quantas vezes você perguntou qual era o presente em uma briga, por exemplo? Nossa, pô, eu tive um dia de merda, hoje briguei com a minha família, tal, minha mãe, meu pai, meus filhos, sei lá. Você perguntou qual que era o presente disso? Flávio, mas qual que é o presente de eu discutir com toda a minha família? Não, não sei. Às vezes, né? Quem sabe? O que é presente pra mim pode não ser pra você. Então, assim, quando você pergunta, ok, quais são as consciências aqui? Como eu posso ter isso de uma maneira mais fácil? Também é uma forma de perguntar o que mais é possível, né? Exato. E eu acho que essa é a beleza também. Às vezes você não precisa parar e falar, tá bom, o que mais é possível? Às vezes, se você já tá na energia desse do que mais é possível, as coisas começam a aparecer. Isso também é ser a ferramenta. Isso é também você fazer escolhas em 10 segundos, né? Assim, o quanto você está realmente disposto a olhar além do seu julgamento? Isso é uma pergunta muito interessante. Não me lembro qual classe que eu fiz, mas era, era uma classe. E o cara falou assim: como seria olhar além da lente do julgável? É mais ou menos assim a pergunta, tá? Então, ele está dizendo assim: olha, como seria você reconhecer os presentes além do que você está julgando como bom, como mal, como certo, como errado em cada situação? Exato. E eu não sei você, né, Fá, mas assim, esse é o presente do Access para mim, né? E esse é o presente também de você poder ter disponível inúmeras ferramentas que você pode escolher a qualquer momento, a hora que você quer usar. Por exemplo, assim, tá? Vamos supor, nós estávamos fazendo uma facilitação aí, e cara, pô, veio uma energia estranha, sabe? Pô, veio uma energia muito estranha. E era sobre uma classe que tava criando e tal. E veio uma energia muito estranha em si.
que era essa energia? Eu não tava conseguindo me comunicar com a classe. Eu falei assim, mano, alguma coisa tá pesada aqui, né? Pô, tô fazendo as ferramentas, tô fazendo um monte de processo, tô baixando barreiras, tô relaxado, não sei o quê. Cara, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a fazer perguntas. E eu não tava errado, tipo assim, errado, certo, não. Era tipo assim, tem alguma coisa aqui que não tá batendo, sabe? Não tá congruente. Tá. E aí, assim, mudei de assunto. A gente tava numa reunião, eu, a Tati, a Gabi, que é minha assistente. Você não pode entrar, filho. Aí eu, mudei de assunto, assim. Daqui a pouco elas estavam falando alguma coisa, assim, nada a ver. Nós estavam falando uma coisa assim, ó. Gente, pense numa coisa totalmente oposta sobre classe, não tinha nada a ver com classe, tá? A gente já tinha quase acabado a reunião, acho que já tinha até acabado. Pá, veio uma palavra numa frase de alguma delas que eu me deu um insight, assim, isso. Por isso que eu não tô conseguindo me comunicar. E aí ali a gente fez um monte de processo e tal, fizemos algumas ferramentas para mudar e foi ali, tipo assim, que eu realmente olhei e falei assim, cara, olha só, como às vezes a ferramenta mais estranha, aleatória, impensável e inimaginável que a gente tem em nossas mãos é a ferramenta que vai mudar a sua vida de fato, né? E assim, de verdade, isso acontece diversas vezes. Por exemplo, quantas vezes a gente vai lá, eu quero um processo avançado, não sei o quê. Isso acontece muito, tá? E aí você vai, chega, pergunta que aquela energia tá requerendo, é a quem pertence isso. É, ou então, assim, aquela pessoa, me faz um aclarador, ou me faz um looping de aclaradores para resolver isso na minha vida. E simplesmente tudo eu posso parecer, nada eu posso parecer. É. Cara, próprio na classe de entidades, né? Acho que não tá falando, pô, a galera da classe intermediária, classe avançada, vindo relatar para mim que tava com problema com entidades, não conseguia se comunicar direito, estavam com atividade noturna. E aí ela olha para as pessoas e pergunta: você tem feito as A sua hora de trabalho? essa hora de negócio, lista, hora de atendimentos? Aí a pessoa, tá, então, né? Vai lá e pratica, sabe? Eu costumo brincar, as pessoas falam assim, o que essa ferramenta faz? Eu falo assim, olha, descobre, né? Assim, às vezes eu falo, mas tipo, descobre o que essa ferramenta faz. Sabe, Sim, tipo, pratica, vai lá, usa. sim, Na pior das hipóteses, não vai na sua vida, é que nem as bases, né? Mas vai acontecer essa sensação de relaxamento. sim. E eu acho que essa é a beleza de qualquer ferramenta do Access. É você olhar para ela e falar assim, ok, não funcionou, qual é a próxima? Ou então, qual é a próxima? E você tem uma gama, né? Eu brinco que é uma caixinha de ferramentas. Ok, a porca não funcionou, vamos tentar a chave de fenda, vamos tentar o martelo, até que uma hora você fala assim, uau, essa ferramenta funcionou para essa situação. Vai funcionar para a próxima? Pode ser que sim, pode ser que não. E essa é a beleza de as infinitas possibilidades. Isso. Sabe, esses dias aconteceu comigo uma situação muito, tipo, engraçada, sabe? Foi logo antes do Enem, assim, minha avó tava perguntando assim, Flávio, tal, ela é médica, né? Ela passou na federal, na época dela, tal. Uhum. Ela assim, cara, na minha época, eu tava me matando estudando, você não tá estudando o suficiente e tal. E eu falei assim, sério? Mas é que, né? Pô, pra mim, meio que sim, assim, tal, meio que assim. E ela, não, porque olha só, o que tu vai fazer se tu não passar no vestibular? Eu falei assim, olha, na pior das hipóteses, ano que vem eu vou viajar o mundo dando classe. Eu me diverti muito. Então, ou eu passo, né, assim, olha a possibilidade. Eu não tava no julgamento, tipo assim, nossa, eu preciso, tal. Eu passei? Não sei, não recebi o estado. Mas se não, olha só as possibilidades que você tem, sabe? Tipo assim, pô, o que eu posso fazer além do julgamento construído, sabe? O que eu posso fazer além da resposta que as pessoas estão procurando? É, ou então, né, que implante de extrator desse essas pessoas estão colocando no nosso mundo da dúvida? Né? Se é um futuro que já para você já está leve, que você já sabe que é possível para você, né? Eu sei que a gente tem que estar à disposição das infinitas possibilidades e que essa é uma das possibilidades,
Mas, cara, se para você já tá esse futuro, se ele é o que você tá, né, percebendo e seguindo para acontecer, por que que você vai se permitir alguém colocar, né, os amigos, né, que o Den fala, de colocar esses baldes de água fria, né? E assim, gente, é interessante quando. Isso com certeza acontece com a Fê também, com mais pessoas que usam a ferramenta, tá? Quando você chega com uma abordagem diferente do que as pessoas estão esperando, sabe? Tipo assim, pô, abordagens que a gente aprende a simplificar a ferramenta. Isso é uma habilidade de quem, né, já tá aí nas classes como facilitador ou como facilitador de base, é simplificar a ferramenta. Então vira tão cotidiano o uso dessas ferramentas que, tipo assim, pô, você consegue. Para nós eu vou usar essa palavra, espero que ninguém leve a mal, mas é normal, tá? Ah, Flávia, as ferramentas do Access não são normais. Não, mas elas não. Não. Eu não vou tentar explicar isso pra vocês, mas chega um momento que fica tão cotidiano, por exemplo assim, tá, você começa lá fazendo mantra do Access, 5 vezes por dia durante um mês. Pô, você começa a ver, pô, tá funcionando, que legal, show. Eu vou começar a fazer 10 vezes por dia. Ah, vou começar a fazer 10 da noite, 10 da manhã, vou começar 20, 30, 40, 100. Chega uma hora que o que antes você tinha que parar, sentar, se concentrar, repetir, respirar fundo, você começa a fazer assim, tô lavando a louça. Toda a minha vez me facilidade de Gregório. Você concorda que ficou normal, vamos dizer assim, cotidiano, prático para você essa ferramenta? É uma coisa que vai acontecendo com as ferramentas mais avançadas também. Por mais que algumas requeira mais ou menos prática, acontece também, né? Que é a história do músculo que a gente fala. Quanto mais você faz, mais natural vai ficando, mais normal vai ficando aquilo para você também. E aí é facilidade, alegria e glória, que é o que todo mundo fala. Só que ninguém quer, né, fazer aquilo que tem que ser feito para chegar na facilidade, alegria e glória. Todo mundo acha que facilidade, alegria e glória vai cair do céu, não precisa fazer nada. E assim, nós temos ferramentas mágicas, gente, que ao mesmo tempo que elas são extremamente simples e fáceis, elas são muito complexas. Uhum. Mesmo. Por exemplo, o mantra do Axis, ele é muito complexo. Flávio, mas eu consigo falar. Então, só que você está fazendo de uma maneira meio superficial, né? Se você realmente vai usar outras ferramentas em cima do mantra, né? Ah, vamos falar coisas mais avançadas, você liberar, né? Questões com mantra e tal, que você não está disposto em tal parte, tal parte, tal parte. Você vê que uma ferramenta do Axis, ela vai ficando mais profunda. Por exemplo, muitas pessoas fazem o mantra, que é a primeira ferramenta que você aprende, e não se perguntam se elas realmente estão dispostas a ser e ter a facilidade. Sim. Ou a alegria. Verdade, você realmente está disposto a ser alegre? Você realmente está disposto a ser glorioso, por exemplo? Ou onde você não está disposto a ser isso, por exemplo? Né? É uma maneira mais profunda, entre aspas, de você liberar uma ferramenta e continuar usando. Então, por mais que você faça só uma classe de Bartz, tá? Você tem ferramentas ali além do manual. Porque olha só, gente, você tem que ir além do manual, tá? É o segredinho que as pessoas acham que não contam. Você tem que reler o manual, você pode reler o manual, sabe? Você pode reouvir a classe, você pode praticar as ferramentas além do que foi dito que é possível. Por exemplo, né? Como a gente aprendeu que saída pelo esquerdo do dicionário podia ser feito para, sei lá, escassez. Bom, alguém foi lá e fez, né? Alguém olhou no manual, estava escrito para encerrar ciclos, lá para encerrar ciclos, para encerrar estados não terminais. Ah, vamos fazer por dinheiro aqui. E funcionou. Então é assim que a gente vai descobrindo mais e mais, né? Sim. E a Má Pereira fala aqui, né? E quando o trabalho exige muito mental, onde o espaço de ficar fazendo as ferramentas é maior, isso faz com que demore mais o efeito? Não, porque você não. Como é que eu vou dizer isso? Cara, é que assim, a ferramenta, ela não é necessariamente mental, né? A ferramenta, ela é muito. Você
fazer. E você não precisa, por exemplo, o que muita gente acha, pô, sentar e repetir. Ficar ali falando, tudo na vida vem a mim com facilidade de alegria e glória, por exemplo. Tô dando um exemplo de pensamento. E eu acho assim, Flá, funciona, porque você tá fazendo de um jeito, né? Eu brinco da boca para fora. Vai trazer um certo resultado? Vai. Mas é diferente quando você realmente está intencionando alguma coisa, né? Isso. E assim, muitas das ferramentas, elas são mais práticas do que as pessoas Sim, julgam, sabe? Assim, pô, por que que você tem que sentar, repetir 25 mil vezes tal coisa, por mais que funcione também, tá? Mas você não tem que fazer isso, é, beleza? Isso que eu gostaria que vocês começassem a olhar em vocês. Tipo assim, o quanto eu tô exigindo de mim uma necessidade. é. E eu acho que eu adiciono aí também a expectativa, né? O como eu tô fazendo essa ferramenta esperando certo resultado. E nunca vai aparecer do jeito que você acha que vai aparecer. E nunca vai ser da forma que você acha que vai ser. Então, sei lá, eu quero fazer tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória para me trazer 10 mil reais. Mas pode ser 10 mil reais de diferentes formas, de diferentes jeitos. Pode ser uma classe, pode ser alguém te pagando, pode ser um presente, pode ser infinitas possibilidades dentro disso. E aonde você vai lá e conclui que só tem que ser o dinheiro na sua conta, por exemplo. Né? E isso acaba limitando um pouco a mágica da história, né? Exato, exato. E aí é onde fica o mental. A gente acha que a ferramenta não funciona, mas começa a olhar, né? Será que não sou eu que estou querendo controlar o processo e o universo não é controlável para te entregar, né, o que você pede? Ele não é linear, né? Isso. A Tati falando, né? E quando começa a criar um relacionamento com a ferramenta, exatamente. Aí você começa a ser a ferramenta. Porque daí você começa a falar assim: nossa, deixa eu pôr um mantra aqui, vamos ver o que vai rolar aqui. Nossa, o mantra mais tal pergunta, né, vai criar mais aqui. É onde você começa a perceber que você está fazendo tudo o que é possível dentro das suas infinitas possibilidades. E assim, gente, uma coisa interessante, eu acho que a Tati também colocou nesse sentido ali, as pessoas muitas vezes colocam o poder, a mágica, a responsabilidade das suas criações na ferramenta. Só que, gente, Né? é de vocês. Não é a Sim, ferramenta que é é. mágica. Não é Mas, externo, né? É interno. É você a fonte da criação da coisa. por mais que você não esteja disposto a reconhecer isso, o quanto você é mágico e não considerou. E, assim, por que muitas ferramentas são fáceis para uns e fáceis para outros? Porque, na verdade, elas são fáceis para todos. Mas a permissão que você tem em ser aquilo e engajar com você, porque a ferramenta é para você, tá? Porque a permissão, ela te dá a liberdade de escolher e criar além das limitações que todo mundo pensa que é real. Isso não é uma frase minha, tá? Isso é uma frase do Gary, mas É. do jeito E que é até aquilo que você considera limitação, né? Porque seus pontos de vista criam, né, sua realidade. vocês viram que do jeitinho bonitinho que eu falei, pareceu que era até minha, não, tá, gente? O Gary falou isso aí na classe de permissão dele lá. E assim, se você não tá disposto a realmente estar em permissão com você e conhecer que você é a fonte do poder de todas as ferramentas que você está usando e sendo, você vai criar uma dependência com aquela ferramenta e com aquele processo, aquele mantra, quer que seja, que vai literalmente tirar poder, vamos dizer assim, tirar a magia da história, sabe? É que nem quando você vai lá e conta pra criança que o Papai Noel não existe. Isso é real ou é o seu ponto de vista? É, Teu, exato. entre eu, quanto não é seu também, mas enfim. Isso é um exemplo cotidiano, né? De uma coisa que a gente vê muitas vezes acontecendo, por exemplo, os pais lá, fala do dente não existe, Papai Noel não existe. Tá, beleza. O quanto esse ponto de vista não é nem seu, começa por aí, alguém disse pra você, porque é muito assim, né, Fê? Alguém nos diz, e esse alguém ouviu de outra pessoa, que ouviu de outra pessoa, que ouviu de outra pessoa, e ninguém parou pra fazer outra pergunta e falar assim, verdade, por que que não pode ser? Exato, né? E né, isso é uma das coisas que eu sempre falo, cara, que pode ser o que você quiser. Inclusive, para mim, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa são entidades, né? São espíritos aí que estão para contribuir com você, às vezes.
E quem diz que não existe, tá assumindo um ponto de vista que eu é. Exato. E pode não existir para a pessoa, né? Mas se você Então, puder brincar com isso também. isso aconteceu esses dias comigo, entre aspas. Eu tava numa conversa, e aí a pessoa falou assim, como é que eu vou dizer? Deixa eu tentar traduzir. A pessoa falou assim, o Papai Noel não existe. Era uma conversa sobre isso. E aí a pessoa tava ouvindo, falou assim, perguntou, por quê? E ficou um silêncio na sala. Então vocês percebem que muitas vezes a gente repete coisas que não fazem sentido no nosso mundo, Sim. Sim. tá? Então, se não faz sentido no seu mundo, se você, por exemplo, está contando muitas vezes a mesma história, o quanto essa história não é sua, sabe? É. Eu, né? Enfim. É aquela coisa, né? Seu ponto de vista cria sua realidade e quantas realidades são compradas e a gente vende elas, né? Como se fossem verdadeiras e às vezes não é. E você nunca parou para simplesmente para fazer uma das primeiras ferramentas que a gente aprende no Access, leve ou pesado. Se é leve, é verdade para você. Se é pesado, porque é mentira para você. Você já se perguntou se essas coisas são leves ou são pesadas para você e se faz sentido ou não faz sentido para você? Isso. Né? E provavelmente a resposta à pergunta, né, vai É, ser é, tão estranha e tão, né, complicada que você, tipo, é, é isso. é. Então, é isso, acabou. Não vou ficar me, sabe? Uhum. A gente pensa que são verdades, né? Que são incontestáveis, que não são mudadas, que não podem ser mudadas, mas, cara, é o que é para você. Pois então. Né? Eu não sei você falar, mas vamos lá. A gente tem muitas criações acontecendo por aí. O que tá rolando no seu universo, além do vestibular? De classe, sim. Então, eu tenho as classes com você. Eu tenho classe no Rio, não, em São Paulo, em janeiro também. Estou facilitando algumas sessões online, algumas mentorias, tal. Eu estou desenvolvendo aí junto ao vestibular também, mas estou desenvolvendo, né? Como é que eu vou traduzir isso? Mas é um jeito diferente de mentoria, sabe? Tipo assim, a mentoria da ferramenta, não a mentoria da resposta, sabe? Tipo assim, não é Uhum, o que vai fazer, é te empoderando, sabe? Tipo assim, uhum, enfim. legal. Eu, É, e você? vamos. Você tá Temos querendo. nossa maravilhosa classe de entidades em dezembro, em Goiânia. Temos classe de barras em Goiânia também com a Tati. Fora isso, alguns workshops, né? SB do DEM rolando, então vou estar na classe do SB do DEM em começo de dezembro. Né? Vou ser host do Brandon no Relacionamentos Feitos Diferentes, que também, começo de dezembro. Sim. Gente, o momento foi diferente com o Brandon, presencial aí. Quem quiser fazer, é uma super classe. Ela é Sim. uma classe maravilhosa, eu super recomendo. Foi uma classe que eu fiz também várias vezes. E muita gente acaba achando que ela é uma classe que fala só de relacionamento com pessoas, né? Mas ela é meio que muito mais que isso, sabe? Sim. Eu recomendo de olho fechado essa classe para quem Sim. quiser ir mais auto empoderamento. Sim. E ela é ao vivo e é presencial e online. Então, se você não puder estar presencial, você pode estar online nessa classe também. Olha aí. Essa que é a beleza. E, né, nossa classe de entidades, lives aqui com a gente. Essa aí. Dá para dar tempo de programar, tá, gente? Dá tempo de programar. Sim! Isso é outra coisa, gente. Sei que mudamos as políticas do Access, né? A gente não, né? O Gary mudou e a gente tem que seguir algumas políticas que mudaram. E o parcelamento é uma delas. Mas temos, né, tempo até lá. Então, se você deseja participar, parcelar antes da classe é possível. Você só não pode parcelar depois da classe. Então, dá tempo de você se planejar financeiramente para pagar essa classe a tempo da classe, né? Sem precisar fazer o famoso parcelamento depois. Isso.
Então, escolham, conversem com a gente, conversem com a Gabi, né? Que a gente tá aqui para vocês, né? Tati, Sim, a Tati ia fazer live com nós também, mas não pôde hoje. Acabou que aconteceu sim, uma situação com a vó dela, eu acho. sim. Contribuições para nossa querida Tati. E é isso, o que mais é possível, né? Eu sempre falo, escolham. O dinheiro, o restante, a organização é por consequência quando você realmente está escolhendo aquela classe, né? Isso. E talvez vocês podem chamar eu, a Fê ou a Tati para perguntar quais né, as possibilidades Exato, disponíveis sobre exato, isso. exato. Bom, Eu sempre falo, o não a gente já tem. O que, que a gente pode fazer para mudar esse não? Né? isso. Isso aí. É isso aí. Então, Gratidão. tchau, Flaco, galera. sempre. Abraço. Beijos.